Olá, eu sou o Thiago Vieira. Eu sou o Jean Regina e você está aqui no canal... Tem mais uma participante, Jean. Opa, quem está participando hoje? A árvore de Olha Natal! aí, estamos em clima natalino, em clima de advento, afinal de contas. Aí. O Natal está chegando. É verdade. A estrela de Belém simboliza que Jesus veio, que Jesus esteve entre nós também de forma humana, com a natureza humana. Jesus, dia 25 de dezembro, simbolicamente comemoramos o dia do Advento, dia do nascimento do Mestre Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Feliz Natal para você que está nos assistindo. É isso aí, desde já um Feliz Natal. Então, Jean, hoje no canal Direito Religioso... Tava faltando o merchan do Direito que é Religioso. aquele canal que interage com o direito, com a religião, que você precisa curtir, compartilhar, chamar os amigos e mandar nas suas redes sociais, compartilhar no WhatsApp e, por favor, nos ajudar a chegar nos nossos sonhados 5.000 seguidores. Isso, que daí vai rolar sorteio. Uhum. Nós precisamos hoje responder algumas perguntas, Jean, do pessoal que nos segue, que a gente está tempo já sem responder perguntas. É isso aí. Vamos fazer então, hoje vamos responder duas? Duas perguntas. Muito bem. Roda a vinheta, Éder. Então, galera, a primeira pergunta que nós vamos responder é a seguinte: como funciona a disciplina da igreja em relação aos membros e lideranças? Quais os limites e quais as permissões? Oswaldo Cavalcante pergunta. Bom, é uma pergunta sempre instigante, importante essa aí, falar sobre disciplina eclesiástica, né, Tiago? Porque a gente está vivendo um mundo em que cada vez mais as pessoas se ressentem de qualquer coisa que pareça as oprimir, né? E na igreja isso também está chegando, essa cultura está chegando também. Mas na igreja a coisa é um pouco diferente, porque afinal de contas existe um vínculo, e vamos falar sobre igreja cristã e de uma tradição protestante geral, tá? Existe um vínculo, e esse vínculo ele é um vínculo espiritual, ou seja, a pessoa ela adere a uma determinada confissão de fé, a uma determinada tradição teológica que está exposta e expressa dentro de um conjunto canônico expresso lá numa igreja. Então ela se submete também, quando ela subscreve a sua membresia, ela vai se batizar, ou ela vai fazer profissão de fé, enfim, ela vai se associar a essa igreja, ela vai concordar com as regras, né? O que é canon, né? O que é direito canônico, de novo? São as regras, é a medida das coisas. E então ela também vai concordar com que determinadas situações que ela incorra em faltas, que ela incorra em maneiras de comportamento que sejam inadequados com aquela agremiação religiosa, ela vai se submeter a um tratamento disciplinar. Ou seja, ela vai pelo menos entender que aquela organização religiosa vai buscar corrigi-la, ou vai buscar meios para que ela se corrija. E isso normalmente está de acordo com um determinado rito que vai estar exposto nas regras da igreja, lá no Estatuto Social e, mais ainda, importantemente, no regimento interno da igreja. Então, do ponto de vista teológico, o nosso acaba aqui. A partir daqui, a gente pensa só no jurídico, né? Como é que vai ser o movimento do jurídico com relação à disciplina eclesiástica, né? Ela tem que estar, a situação em si, de modo abstrato, vai estar exposta lá no Estatuto Social ou no regimento interno, e vai haver todo um processo, uma maneira de se estabelecer a situação e de se estabelecer quais são as consequências dessa situação. Nós nunca podemos esquecer que a teologia, ela informa as questões administrativas, as questões jurídicas. Isso. Ou seja, o processo disciplinar ele tem como base a tua confissão de fé, como o Jean falou. Uhum. E a igreja ela precisa ter disciplina. Eu vou citar aqui um reformador, João Calvino dizia que uma igreja forte é uma igreja que tem disciplina.
eu não vou colocar aqui nível de disciplina, porque como eu disse para você, isso vai depender da tua confissão de fé. Mas necessariamente ela precisa ter um processo disciplinar. E não é possível também, como já alguns pastores nos pediram, né, Jean, que a disciplina seja sumária. Isso. Ou seja, o pastor diga assim, eu vou te excomungar porque eu quero, tchau. Tem um elemento que é comum a qualquer processo disciplinar. Que é a defesa. Tá? E por quê? Porque a defesa é um direito natural. Aí você vai me dizer, tá, mas você não diz que o artigo 44, parágrafo 1º do Código Civil Brasileiro ensina, prescreve, afirma que a igreja tem livre funcionamento, livre estruturação e livre organização interna? Sim, a igreja possui. Mas existem limites à ação da igreja, assim como existem limites à ação do Estado. E o contraditório e ampla defesa é um dos limites impostos a você enquanto igreja. Basta lembrar que o primeiro direito à defesa aconteceu lá com Adão e Eva. Deus, quando andou no paraíso, ele chamou Adão e perguntou, e aí Adão, o que tu fizeste? Deu direito a Adão se defender. Depois, deu direito a Eva se defender também. Mesmo Deus, que sabe todas as coisas, deu direito ao homem se defender. Então você, pastor, líder de igreja, mesmo que você entenda na sua confissão de fé que você é Deus, você vai ter que dar direito à defesa. Por exemplo, a igreja de Jesus do INRI, né? A igreja do INRI. O INRI entende que ele é Deus, não é, Jean? Naquela igreja, no estatuto, tem que ter um direito à defesa. É isso aí. Tá? Então, isso fica bem importante de ficar frisado, que o processo disciplinar depende, então, da confissão de fé, vai estar isso inscrito no estatuto e no regimento, e vai ter que haver a necessidade de previsão de ampla defesa, de um estabelecimento de um contraditório, para que haja, então, a disciplina eclesiástica da maneira juridicamente possível, né, dentro das regras de direito religioso. O Oswaldo perguntou quais os limites e permissões. Exatamente isso que nós colocamos. Os limites. Deve existir um direito à defesa. E as permissões são aquelas estabelecidas no próprio Estatuto Social e no regimento interno. E assim, para arrematar, se por acaso a pessoa discorda do veredito, por assim dizer, da igreja, o Poder Judiciário só vai poder se pronunciar a respeito de um assunto como esse, levando a situação para o Judiciário, caso o procedimento tenha sido feito fora das regras do Estatuto e do Regimento. No mérito, na questão meritória mesmo, o Poder Judiciário jamais vai poder colocar a sua mão para poder dizer se determinado assunto foi pecado ou não foi pecado, foi um erro ou não foi um erro. Ele apenas e tão somente vai garantir que os procedimentos previstos no Estatuto e no Regimento sejam respeitados. Isso é interessante de notar também. E aqui no direito à defesa nós tivemos o primeiro caso de litisconsórcio passivo da história da humanidade. O que é litisconsórcio passivo? Você que é do direito, você sabe. Você que não é, vai aprender agora. Litisconsórcio passivo é quando existem 2 ou 3 réus, 2 ou 3 acusados em um processo e no litisconsórcio passivo, um dos réus pode denunciar outro réu para que ele seja também réu. Isso aí, Jean? O nome disso é denunciação a lide. Denunciação a lide. Então, digamos que eu e o Jean sejamos réu de um processo que o Éder ingressou contra nós. Aí eu e o Jean vamos denunciar a lide o nosso amigo Valmir Nascimento. Então, denunciamos ele a lide e ele passa a entregar como réu. E qual foi o primeiro caso de litisconsórcio passivo necessário com denunciação a lide? Foi lá no Jardim do Éden. Adão e Eva. É isso aí. Eva chamou... Adão chamou Eva para a lide quando Deus perguntou, deu o direito a ele de defesa. Agora vamos então para a segunda pergunta do Brasil. Deixa eu fazer a pergunta. Eu acho que o Brasil é um blog, um canal. Olha, cara, essa pergunta é uma pergunta interessante, viu? Mulher pode ser líder religiosa ou presidente de igreja, doutor Tiago? Essa pergunta, é uma pergunta ela é capciosa, né? Ela pode ter várias interpretações, várias leituras possíveis. A mais literal, nós vamos dizer que depende. Depende do seu estatuto social. Se no seu estatuto social não prevê
que a liderança da igreja, ou prevê que a liderança da igreja é masculina e que a presidência da igreja é masculina, está respondido a sua pergunta. Vai depender do estatuto social da sua igreja. Então, de forma literal, a resposta é essa. Depende do estatuto. Mas agora a gente pode aumentar um pouco o raio dessa pergunta, o escopo dessa pergunta, né, Jean? E se a gente pensar assim, será que não permitir a mulher ter o espaço de liderança não fere o princípio constitucional da isonomia? Já que nós falamos bastante que os princípios constitucionais devem ser cumpridos pelas igrejas? Ou seja, será que é uma questão de preconceito pensar que uma mulher não pode ser uma pastora ou ainda que sendo uma líder religiosa não possa ser uma presidente da igreja? Como é que fica aí, né? Então essa é uma resposta que muitas vezes ela vai ter que ser dada do ponto de vista da teologia e não do direito. Ou seja, foge um pouco do escopo do nosso canal aqui. Em direito a gente pode falar o seguinte, existem dois princípios constitucionais, que é o da isonomia e o da proporcionalidade. A isonomia é tratar o igual desigualmente. Igualmente, né? É o igual igualmente, o desigual desigualmente. E a proporcionalidade guarda exatamente essa relação de ser proporcional esse tratamento. Por exemplo, para muitas lentes teológicas, o homem e a mulher têm funções distintas. Tanto o homem e a mulher são filhos de Deus da mesma forma, e eles se complementam. Então, a função do homem é uma, a função da mulher é outra. E logo eles são desiguais, por isso o tratamento vai ser desigual. Já para outras lentes teológicas, não. Então vai depender da lente teológica, da teologia, como isso se dá na prática teológica ou na ortopraxia. Ou seja, o que é importante é, se a sua organização religiosa tem como tradição a permitir que haja esse compartilhamento de liderança por homens e mulheres, isso tem que estar muito bem documentado. E isso é um problema no Brasil. Nós temos uma informalidade canônica muito grande dentro das igrejas, o que leva a confusões e o que leva normalmente também a distorções de conceitos. Então, fica a dica, documentar o Estatuto e o Regimento e os outros documentos canônicos de forma a que a teologia esteja espelhada dentro dos documentos da igreja. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Nos próximos vídeos vamos responder mais perguntas. Continue perguntando, acompanhando o nosso canal, curtindo, compartilhando. Até a próxima. Até a próxima, gente. Valeu!